Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. O programa faz 6 anos e não poderia ser diferente. A gente completando 6 anos nesse segundo semestre de 2021, um ano completamente desafiador. A gente trazer aqui pessoas como a Cláudia da Mata, que é minha conterrânea aqui da minha cidade. Tem ligações também de quase que vizinhanças, de parentesco quase, porque tem essa coisa da cidade quando era muito pequena, a gente tem essa proximidade. E é muito importante a gente tratar desses assuntos, tanto da literatura, tratar de assuntos tão importantes como o desenvolvimento humano, essa questão da autoestima, e pensar também como que a gente pode, a partir da nossa fala, criar um ambiente de escuta, um ambiente de fala e um ambiente carinhoso para que as pessoas possam também se aconchegar nesse terreiro vasto que é a mente humana. Cláudia, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, é um prazer te receber. Há muito tempo eu queria fazer essa conversa, né? A gente está ensaiando isso já há um tempo, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E é muito bom falar não só da sua experiência literária, mas também trazer um pouco, né, da vida do educador para dentro da televisão, que é base fundamental do Cultura Geral quando ele começa em 2015, tentando alinhar e cruzar todos os conhecimentos para formar, para que a pessoa forme a sua própria opinião, mas também com pensamento crítico. Seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber aqui na telinha da TV Banqueta e nas ondas do rádio em Curitiba. Prazer é todo meu, é uma honra para mim. Quando eu disse o sim para o convite, eu disse um sim festivo. Estou emocionada pela oportunidade. Nós também. O Cláudio, você escreve o livro Estação 50, Parada Obrigatória. O que tem dentro desse livro? Ou dentro do livro não, o que tem dentro desse título? Para a gente poder começar essa conversa e a gente enveredar para todos os campos que a gente precisa enveredar. De repente eu me vi com 50 anos, tá? Fiz a melhor festa para os meus 50 anos, entrei no processo de autoconhecimento profundo, li um livro muito interessante da Jane Fonda, onde ela fala que aos 60 ela voltou lá na primeira infância dela, e aí eu falei, mas eu não vou esperar 60 anos, eu vou aos 50. Então, comecei uma pesquisa da minha ancestralidade, minha infância, os amigos de escola, professores, fui resgatando essa memória, e paralelo a isso, eu comecei a escrever, chegava à noite, eu registrava o sentimento do dia, as minhas dores. Até então, nunca pensei em escrever um livro, nunca. Mas, a partir dos 50 anos, algo foi mudando, porque eu tomei consciência. Ou eu estava na metade da minha vida, eu já tinha passado aos 50, hoje eu tenho 56 anos. Então, eu comecei a dar sentido para uma série de coisas. Comecei a dar sentido para a minha vida profissional, porque eu amo o que eu faço e acredito no que eu faço. Sempre eu fiz a gestão da minha, apesar, sou funcionária pública, mas eu fiz a gestão da minha carreira totalmente à margem. Agradeço toda a capacitação que o sistema público tive como oportunidade, mas fui buscando paralelo. Então, assim, Estação 50, parada obrigatória, remete à ideia de quando eu parei aos 50 anos, uma parada obrigatória para rever rota, tá? Para rever rota,
para poder conectar com a minha essência, estabelecer novos vínculos. Então, Estação 50, parada obrigatória, é o filho que eu não tive, tá? É o filho que eu não tive. O Cláudio, e aí eu acho que a gente faz um recorte interessante nessa primeira fala sua, que é voltar no tempo, né? Eu tenho tratado aqui com tantos pensadores, né? Tanto renomados quanto não, mas sempre preocupado também em discutir essa questão do sujeito na sua origem, né? Do sujeito dentro do processo de alteridade, sujeito que adquire todo o seu saber ali praticamente advindo do outro, né? Nesse processo de transferência. O que mais te trouxe dentro de uma perspectiva de voltar no tempo com relação à criança, a repensar os seus propósitos, mas como é que isso norteou e como é que foi essa busca, né? Como é que foram as suas lembranças e como é que isso te trouxe esse revigoramento? Excelente pergunta. Vamos lá. Palavra dentro de palavra. Libertador. Libertar a dor. Então, quando eu volto à minha infância, foi um período de libertação, sabe, Beto? Foi literalmente um período de libertação. Por quê? O leitor, ele tem a possibilidade de ir acompanhando todo o meu processo, narro com a maior simplicidade cenas como, quando eu formei o pré-primário, eu sempre morei no bairro dos Cristais, naquela época não tinha calçamento, não tinha água potável, e eu estudei no Denis Vale na década de 70. Para eu formar o pré-primário, meu pai me levou carregada até dos Cristais, até o Denis Vale, para eu não sujar o meu sapato de barro, porque não tinha calçamento. Então, isso aí eu conectei com um amor paterno infinito. Narro também essa questão da minha mãe enquanto costureira. Eu tenho um irmão. Que acontecia? Eu fui para a escola aprendendo, já sabia escrever meu nome e o A e o U, porque nós ficávamos em volta da máquina de costura da minha mãe costurando e ensinando a gente aquilo que ela sabia, porque ela só tinha o 4º ano primário. Mas nessa essência, nessa busca, foi um reeducar o olhar, sabe? Hoje eu falo assim, de temas do meu livro que não me causam mais dor, porque eu acredito que aconteceu uma libertação. Quando eu falo, por exemplo, tivemos um problema sério de alcoolismo na família, que era o meu pai. E hoje eu percebo o tamanho do meu pai, apesar de, sabe? Porque o nosso pai nos ensinou coisas fundamentais, como saber entrar e sair da casa de alguém, nessa questão de uma educação, de uma elegância, que ela não vem de você morar num condomínio, de você preocupar com uma roupa, uma elegância interna, entende? Então, esse resgate é muito interessante. Olha, eu te confesso que, um exemplo, quando eu peguei a lista, eu fui no Denis Vale e passei uma manhã lá pesquisando nomes das pessoas que estudaram comigo. E assim, pessoas que tiveram uma carreira, estão brilhantes, outras pessoas que não, mas são meus amigos, fazem parte da minha história, entende? Então, esse resgate, convido o leitor para ir me acompanhando nesse resgate. Então, as mensagens que eu tenho recebido são fantásticas, das pessoas se identificarem com esses períodos da vida, entendeu? Adolescência, olha que coisa mais louca. Por volta dos 16, 17 anos, entrar no Clube Centro Ideal, você sabe que era para elite. Eu não era sócia, eu entrei.
No meio do baile, alguém vai lá e me tira do meio da festa e me coloca para fora do clube. Você consegue imaginar essa dor? Tinha tudo para dar errado, eu consegui reelaborar isso tudo. Se você me perguntasse lá para os 45 anos se eu daria conta de falar isso, nunca. Hoje eu falo e cito com uma serenidade, sem dor. Por quê? A partir disso tudo, eu fui reconstruindo a minha história. Entende? Então, quando eu falo das minhas conquistas, eu falo porque são conquistas planejadas, tá? E que foi dando certo, porque a gente foi acreditando que a gente era capaz. Então, nessa oportunidade que você me dá nessa noite, eu falo o seguinte, olha, para que todos acreditem que são capazes de fazer algo, entendeu? O problema é que as pessoas pensam em algo como muito grande, quando pequenos detalhes da vida da gente, que a gente vai agregando valor, começa a agregar lá nos 10, 11, e vai acompanhando a adolescência até chegar à idade madura, é como se fosse uma somatória de ações. Não vou falar que deu tudo certo, mas a maior parte deu certo. Então, reconectar, voltar ao meu passado, me trouxe a palavra gratidão com muita tranquilidade, muita, sabe? E assim, quando você começa, gratidão pelo seu pai e sua mãe, olha, Beto, nós dois só estamos aqui hoje nesse bate-papo agradável, por quê? Por causa que teve um pai e uma mãe que se uniram, e aí nasceu a Cláudia, nasceu o Beto, olha que coisa fantástica. A história poderia ser outra. Uhum. Quando você começa a pensar, você vai citando o nome de professores que vão fazendo a diferença. Quando eu fui lá na casa de Valdete Lima, há uns 2 meses atrás, para agradecê-la, agradeci mesmo. Não agradeci de mentira, não. Levei o livro e falei com ela, muito obrigada. Então, são pequenos gestos, até de humildade, que vai somando para a gente poder estar crescendo na história e dando sentido. Uhum. Então, essa maturidade, ela é muito gostosa. Muito, muito. Cláudia, eu queria entrar no campo da educação e da educadora Cláudia, eu acho que é fundamental. E eu acho que essa conversa tem um negócio interessante, que eu falo muito isso aqui nas minhas entrevistas e nas minhas conversas que eu tenho, e a gente fala sobre a sobreposição de cultura. Nova Lima, como você falou do seu pai e tal, também, meu pai também, ele tinha o problema do álcool e tal, e era uma coisa natural, porque era já naquela época uma sobreposição de cultura e que as pessoas não davam conta, né? Uma pessoa que vai trabalhar numa mina, que vai ficar 10, 12 horas dentro de uma mina, você não pode imaginar que essa pessoa vai ser uma pessoa normal, psicologicamente normal, quando ela sai dali, porque o nível de estresse que ela está exposta, porque ela estava exposta, é muito, muito grande, né? E sem nenhum tipo de equipamento. E a gente vem caminhando com essas atividades de risco, a gente vem caminhando com essa sobreposição de cultura até hoje, né? E eu queria entrar nesse campo da educação e da educadora, porque a gente está vendo isso muito claramente hoje, assim. A gente não tem mais uma pega cultural, as nossas raízes culturais. Nós temos, por exemplo, aqui em Nova Lima, nós temos a festa do Rosário, que ontem, que foi domingo, e a gente percebe que existe um apagamento da história, né? Existe um pertencimento, as pessoas estão tentando ressignificar as coisas, mas existe também um apagamento ao mesmo tempo, porque as raízes históricas das culturas, elas não têm pega. Então, por exemplo, você não vê a juventude envolvida com essas atividades. E, de outro ponto, nós temos, a partir do final da década de 70 e da década de 80, uma interferência brutal, por exemplo,
Só para ficar bem claro, assim, eu lembro que quando eu era aluno das escolas, você tinha a Semana do Folclore Nacional e tinha o dia do Saci Pererê, tinha o dia do índio e tal, né? As culturas externas têm tomado conta disso a partir da década de 80, quando eles introjetam nessa nossa Semana do Folclore, ou na Semana do Saci Pererê, ali, daquela cultura tão bacana, e coloca lá o Dia das Bruxas. Então, hoje você não tem mais o Dia do Saci Pererê, você tem o Halloween, o Dia das Bruxas e tal. Parece uma coisa boba, né? Mas a dominação cultural você domina uma civilização pela cultura, pela língua, né? Pelo desejo, né? Então, você vai construindo esse lúdico reverso que não tem pega, e a educação, a parte do educador vai sofrendo com isso, porque também vai criando essa cultura em todos os campos, né, da educação, né? Como é que você vê isso? E se eu estiver falando alguma bobagem também, você pode me corrigir. Mas como é que você vê isso e como é que a gente pode pensar nessa ideia de misturar para reconsiderar essa perspectiva? Talvez seja uma coisa hoje utópica, mas existe essa possibilidade, Cláudia, assim, da gente repensar tudo isso, reconversar tudo isso e trazer alguma coisa disso de volta? Sim. Vamos lá. Nos últimos tempos, eu tenho trabalhado com duas palavras. Transformação. Transformar a ação. Tá? Então, transformar o nosso fazer. Reeducar. Nós temos que reeducar os nossos homens. Olha só, vamos lá. Vamos pensar, primeiramente, na formação do cidadão, da cidadã. Ou uma chamada de consciência para essa questão de voltar um olhar para realmente uma educação que transforma. Essa educação que desenvolve o espírito crítico, essa educação que gera conhecimento, que faz gerar um novo conhecimento. E olha só, Beto, essa consciência crítica tem que passar pelo olhar do professor. E quando eu falo de formação, um exemplo lógico que as coisas mudaram e vão mudar sempre, mas nós temos que fazer uma releitura dos cursos de pedagogia, do magistério, que não tem hoje mais. Então, essa fala sua toda, ela estava muito presente nos cursos do magistério, dos cursos de pedagogia. Eu formei na década de 80. Mas o que acontece? É uma transformação tão grande em nível planetário que nós estamos vivendo. Quando você fala de festas, nós temos que ter um cuidado muito grande. Por quê? São festas maravilhosas, mas se você pegar um adolescente, né, vamos pegar um aluno de 10, 15, né, ou mesmo 30, 40 anos, essa máquina aqui, olha, o celular, ele é muito sedutor. É sedutor para mim, é sedutor para você. E eu vejo muito que está esvaziando muito essa questão da cultura que você fala, local. Nós estamos perdendo campo para o celular, para o notebook, sabe? Porque não sei como, mas é essa formação que os alunos estão tendo. Meu irmão ainda falou comigo, hoje nós estávamos conversando, ele falou, olha, é a geração do melhor celular. E porque se você não quer estar na festa linda do Rosário, com aquele som gostoso, com os marujos, com tudo, se você não conhece, se você não teve infância e não caminhou pela história, um celular vai realmente tirar o seu foco. Então, olha só, vamos pensar no tamanho da responsabilidade da escola. Olha, por isso que nós temos que trazer
para dentro da escola essa cultura. Vamos falar da nossa cidade, Nova Lima, cada pessoa que está nos assistindo, pensar nisso, olha, o que é da minha cidade, o que é da nossa cultura, que a gente tem que ajudar a levar para dentro da escola. E aí a gente se vê assim, olha, pessoal, não tenho nada contra, mas tem. Há uma dicotomia aí nessa minha fala, né? É uma incoerência, se for olhar, né? Festa das bruxas. Para mim está muito distante, entende? Tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos nessa época. Para eles fazem um sentido grande, a gente vai incorporando de uma forma sem criticidade nenhuma e olha, vai aproveitar. E aí começam a postar nos feeds, nos stories do Insta, do Face. E aí a gente vai, como diz a Marina Colasanti, a gente vai acostumando. A gente vai acostumando, vendo isso tudo normal. Sabe? Então, a escola, o professor tem que passar hoje por uma formação tão grande, muito antes de matemática, de língua portuguesa, para mim, é uma retomada de consciência, entendeu? Daquilo que é essência da vida, daquilo que é essência do lugar onde você nasceu, da história, da valorização do seu país. Olha só, nós somos de um tempo em que o hasteamento de uma bandeira era um momento extremamente solene. E se a escola não tomar cuidado, esse momento ele já não está sendo tão solene mais, entende? Uhum. Quando fala dos símbolos da pátria, para minha sobrinha pode ser que não tenha valor nenhum, mas para mim, para você, eu acredito que tenha. Uhum. Porque nós passamos por essa escola. Concorda comigo? Perfeitamente. E aí é que está esse detalhe mais importante. Eu lembro que quando eu assisti a última entrevista do Paulo Henrique Amorim, uma das últimas, não foi a última, mas uma das últimas, ele entrevista a Virgínia Fontes. Ela fala desses momentos da escola, que é a partir da década de 90, sim, 80 e 90, mas final da década de 80 e início da década de 90, começa a ter uma interferência de ONGs oferecendo materiais, oferecendo uma série de coisas, entrando para dentro da educação, que vai culminar com o projeto Todos pela Educação, que vem numa crescente nessa interferência dentro da escola. E isso é muito claro, assim, porque hoje você tem modelos de escola que a gente tinha, né? Hoje você tem uma escola construtivista, uma escola que valoriza, por exemplo, a Waldorf, por exemplo, que é de brincadeira em brincadeira você também aprende. Também era uma característica da escola pública em outros tempos. Mas a destruição da escola pública é um projeto, como dizia o Darcy Ribeiro, né? Ele é um projeto. Então, você tira o que era dentro do comum dentro da escola pública. Era aquele aluno que tinha uma condiçãozinha melhor poder ajudar aquele que não tinha, né? Isso trazia pertencimento, senso de comunidade e tal. E quando, a partir da década de 90 e depois, vem com o Paulo Renato, né, o ministro da Educação, ele começa a privatizar o espaço público de conhecimento, ou seja, a classe média tira os alunos da escola pública e coloca na escola privada. E aí você deixa uma segregação, um buraco muito grande, né? E hoje a gente percebe, por exemplo, essa coisa da competitividade, né? Que vai culminar hoje também no estudo do Byung-Chul Han, que é a sociedade do cansaço, né? Ô, Cláudia, essa fala toda é para a gente pensar também juntos, e a gente poderia conversar sobre isso junto, assim, nesse papel hoje que você tem, e eu fico muito feliz por você ter esse papel hoje dentro da educação do município, especificamente, em trazer essa condição, pelo menos esse espaço de fala, para que essas pessoas possam abrir um pouco a mente, que a pressão tem sido muito grande, né?
Os meninos têm exigido das crianças cada vez mais. Ela não pode mais pular na piscina para poder brincar, ela tem que pular na piscina para ver se ela vai ganhar alguma coisa com aquilo. Ela não pode jogar mais uma bola, ela tem que ir para um campo de futebol e tem um treinador lá com colete, tem que ter chuteira, tem que ter tudo, e não pode jogar descalço. Ressignificar isso vai ser muito difícil, Cláudia? Acredito que sim. Olha só, primeiro, vamos lá. O que eu vejo que nos últimos anos foi agregando tantas coisas à educação, que um exemplo, você é advogado. Eu não meto a colher aí porque eu não conheço de leis. Na educação, Beto, todo mundo, se você parar para pensar, todo mundo tem um palpite interessante porque as pessoas passaram pela escola. E eu acredito que pessoas como você têm uma preocupação muito grande com essa educação. Mas o que eu vejo é que foram despendurando tantas coisas nessa árvore da educação que ela está muito pesada, você está entendendo? Vem não, isso aqui é interessante, educação financeira. Vem outro, e aí eu peguei a educação financeira porque eu também acho que é importante. Mas a essência, se você ler bem, se você escreve bem, se você domina matemática, o resto vem como acréscimo, concorda comigo? Uhum. Então, olha, é ressignificar. Primeiramente, nós profissionais da educação, há de se ter uma preocupação grande com espaços de discussão, espaços de escuta. Olha, eu nunca pensei que aos 56 anos eu entraria num aprendizado grande de escuta. Porque eu sou muito falante, sempre fui falante, a escola me proporcionou esse aprendizado. Como eu sou educadora, então a gente vai lendo muito, então quando você começa a falar, você quer, né? Então hoje eu vejo uma necessidade grande de escuta, ainda bem, né? O Rubem Alves nos convida com elegância a aprender a escutar, e é o que eu estou fazendo. Então, há de se ter um olhar, uma chamada de atenção para cada um de nós profissionais da educação, para o nosso fazer. Porque muitas vezes a gente vai pegando tudo, vai pegando, fazendo, e achando que aquilo está tudo muito normal. Então, o que você faz comigo hoje aqui, nesse momento? De certa forma, quando você me faz uma pergunta, as perguntas elas vêm para tirar a gente da zona de conforto, para fazer pensar. Então, eu te agradeço por essa pergunta. Eu não acredito que será uma coisa fácil. Principalmente quando você percebe um país que não valoriza tanto a educação. Quando você começa a perceber profissionais da educação que têm uma jornada manhã, tarde e noite. Que horas que ele tem para ler um bom livro, que horas que ele tem para planejar uma aula. E com isso vem um desgaste. E aqueles profissionais que daquela década de 70, de 80, que teve uma formação diferente da de hoje, está aposentando. Então, o que tem que acontecer? Há de se ter uma partilha grande desse tradicional que você fala, desse tradicional, dessa coisa bonita de todo mundo no mesmo espaço, construindo, independente de classe social, com esse modelo que vem hoje. Então, para mim, hoje, no lugar onde eu estou, é para poder perceber qual é a minha contribuição para voltar o foco para aquilo que realmente é da educação. Ensinar a ler e escrever e desenvolver o espírito crítico. Mas até que ponto que isso é importante num país onde as pessoas ainda escolhem os governantes por troca de coisas simples, como um saco de areia, um pacote, um saco de cimento, tijolos, né? Numa sociedade onde as pessoas estão
cada vez mais sofrida. Eu acredito que a escola é o grito de libertação dessas pessoas. Então, é fantástico quando você começa a perceber essa luta pelos direitos humanos. Há um lado muito lindo de tudo isso que a gente está falando. Quando você vai percebendo as cotas para a participação cada vez mais das pessoas, né, pretas lá lutando, e tudo que a gente está vendo, mas vamos preocupar também com essa essência, que é ler, escrever e somar e saber fazer isso. Porque senão não adianta, sabe? Então, qual que é a pergunta hoje? Qual é realmente o papel da escola? Essa é a pergunta que eu me faço a todo momento. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. O primeiro bloco foi grande, mas muito bom. Vou fazer o primeiro intervalo, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouquinho de tudo, né? Tanto da literatura, quanto da vivência de uma educadora, da educação de uma forma geral. E o Cultura Geral é isso mesmo, é buscar o pensamento crítico, buscar a palavra para que a gente consiga entender um pouco daquilo que a gente está vivendo. Um minutinho só, nós estaremos de volta, não saia daí. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu queria emendar uma conversa com a Cláudia. A gente está conversando com a Cláudia da Mata, que é educadora, lançou um livro que chama Estação 50, Parada Obrigatória. E eu queria fazer uma pergunta para a educadora, Cláudia. Depois... Eu sei que você não leu ainda, mas a Shoshana Zuboff traz a Era do Capitalismo de Vigilância. Tem outros pensadores que escreveram sobre algoritmos. Tem a pauta que ainda está para sair com o Ricardo Campos, que é o maior especialista, talvez, da América Latina sobre política de dados. Cláudia, aí eu queria te perguntar, emendando todo esse prefácio que eu fiz aqui, para ilustrar a pergunta, como é que a gente pensa? Já falamos de telefone, já falamos de tecnologia da informação. Como é que a gente vai pensar essa coisa dos algoritmos? Que os algoritmos estão aí. Tem um negócio que o Daniel Omar Pérez trabalha muito na Unicamp, um dos grandes psicanalistas e filósofos argentino, mas radicado aqui no Brasil. E ele, um dos grandes filósofos da América Latina, fala do controle da subjetividade, ou seja, o telefone hoje é a principal ferramenta para controle da subjetividade do sujeito, apesar de, na psicologia e na psicanálise, falar que no processo uterino também você já tem o seu controle de subjetividade, tanto pelo processo de alteridade, como também pelas interferências externas. Mas vamos ficar no campo dos algoritmos. Vamos lá. Como é que você vê isso, Cláudia? Primeiro, que isso tudo que você está falando é tudo muito sutil, né? Mas é uma linha tão fina que perpassa o nosso cotidiano que a gente começa a achar que tudo é muito normal. Vamos lá.
com a pandemia, a gente começou a realizar as lives, eu com 55 anos, e aí falei, gente, vou com a cara e a coragem, né? Então, abri uma nova página chamada Caminhos Ponto da Mata e comecei a fazer as lives. Qual foi a minha surpresa quando um dia lá, tem uma pessoa que administra a minha página, ele começa a falar do tal do robozinho do Insta. Eu falei, gente, aí que eu fui começar a entender, olha o tipo de coisa que eu escutei há mais ou menos uns 15 dias. Olha, o robozinho, ele gosta de determinadas cores, de determinadas falas no Insta, durante as lives. Aí eu parei e pensei, mas cor? Como assim? Porque isso é muito grande para mim, tá? Isso é muito grande para o meu entendimento. Mas qual que é a leitura? Se eu não tiver cuidado com isso, Beto, eu começo a achar que eu vou usar um tipo de roupa, de cor de roupa, porque o robozinho vai trabalhar com isso, vai agradar e vai chamar mais seguidores e o meu alcance vai ser maior. Comecei, isso tudo que eu estou falando com você é porque eu estou tendo que me adaptar a uma forma nova de trabalho, mas que eu cheguei a adoecer ano passado, sabe? Porque você se expor para o mundo, porque essa fala nossa aqui, ela é para o mundo, ela não é Nova Lima. Ela é para qualquer canto do Brasil e vai para os 4 cantos do planeta. Então, olha, há uma manipulação serena. Antes, olha, nós tínhamos, vamos falar, eu tinha pavor da Terceira Guerra Mundial. Quando deu 2000, então, olha, tinha um ditado popular, que 1000 chegará, 2000 não passará, era uma linguagem bem popular. Era um pavor de uma guerra, e hoje você vê que é uma guerra sutil. É uma guerra que vai colocando, se você clica num determinado assunto, seu filho vai aparecendo só aquele assunto para você. Então, é como se você ficasse dentro de uma caixa mesmo, quadrada, né? Naquela caixa sem poder sair. Então... Eles chamam de bolha. A bolha, isto, é a bolha. Então, assim, olha que outro dia eu não gosto muito eu não gosto da cobra, do animal, sabe? Até trabalhei isso na psicanálise, sinceramente. Mas, do nada, eu cliquei e tá só aparecendo coisa sobre cobra, que eu falei, gente, olha para você ver essa manipulação sutil. Alguém que gosta desse conteúdo produz um conteúdo e alguém clica e, de repente, tem aquele borbulhão de informação. Mas, olha, a gente tem que ter a maturidade, que tem um lado muito bom. Tem algo que é negativo e tem algo que é positivo. O secretário de Educação nos colocou como uma pessoa fantástica, ele se chama Carlos, ele é doutor, trabalha na USP, e ele começou a conversar conosco. O problema somos nós que estamos atrás dessa máquina, aliás, à frente dessa máquina. Se a gente não tiver um conhecimento, uma consciência crítica, vai manipular, sim, os nossos jovens. Vai manipular e vai fazer horrores, como a gente tem observado, essa questão de suicídio, mas tem um outro lado que é lindo também, né? Um exemplo, eu gosto muito do tema liderança. Nossa, basta você saber fazer perguntas inteligentes, como o Carlos nos disse, e é uma verdade. Quando você faz uma pergunta inteligente, você tem uma resposta inteligente
pela rede. O algoritmo te dá respostas inteligentes. Agora, qual que é a necessidade sua enquanto sujeito? Qual é a minha necessidade? E quem que está nos manipulando? Então, isso é muito grande. O Galeano, ele, num texto dele no livro dos Abraços, eu estou sempre remetendo a essa imagem. Quando ele leva o menino para ver, o pai leva o filho para conhecer o mar, a criança fala com o pai assim: nossa, pai, me ajuda a enxergar. E quando eu leio isso e toca nessa subjetividade, tudo que nós estamos vivendo, Beto, é tão grande que eu preciso de você para me ajudar a olhar. Quando você me faz essas perguntas, eu também estou te ajudando a olhar. E aquelas pessoas que não têm consciência crítica, que vão trabalhar, não tem nada contra, tá? Que trabalham para ter o melhor, até nisso, o melhor celular. Porque é uma tecnologia que muda tanto, se você não distancia, você é engolida por ela. Você vai deixar de comprar uma casa para poder, você vai deixar de poupar para ter sua casa e vai comprar aquilo que você acha que é o bonito, ostentar. Então, olha só, é o que está aí para gente, não tem como voltar, não tem, embora, Beto, dentro daquilo que eu tenho buscado, você tem observado como cada vez mais comunidades estão vivendo uma vida mais simples? Exatamente. Você tem dois parâmetros aí, inclusive um recorte interessante. Aumentou o número de casamentos, mas também duplicou o número de separação, né? Ou você estava distante e sentiu falta por causa da pandemia de ficar mais próximo, e aquele que estava próximo estava distante demais, quando ficou próximo precisou ficar distante. Então, essa simplicidade talvez esteja ligada àquilo que é inatingível, porque ou ele pode ser atingível materialmente, mas ele pode ser inatingível no campo do sentimento, do afeto, né? Para você conseguir alguma coisa, tem que abrir mão de outra, né? Tá por aí? Sim, olha só, te agradeço por esse recorte. É um chamado para a essência, né? Quando, no ano passado, nós fomos para um cruzeiro, inclusive seu irmão estava conosco, nós fomos para um cruzeiro lá no Campo do Pires, e nós fomos contemplar, porque era noite de lua nova. E ali tinha alguém tocando violão, a gente cantando. Se tinha celular, não era para tirar, era para registrar aquele momento. Mas naquele momento nós estávamos cultivando a nossa essência, que é ser humano. Né? O que o Leonardo Boff chama tanto, só podia, era tão humano que só podia ser Deus. Então, do lado de cá, tem alguém na contramão, há pessoas na contramão dizendo, olha, cuidado, olha, tem uma consciência mais crítica, isso é necessário, sim. Mas vem para o lado de cá, né, no que é essa essência, quando você vê a nossa supermodelo, a Gisele, né, dessa busca infinita que ela está fazendo, de plantar não sei quantas mil árvores. Tudo bem que ela já ganhou o que ela tinha que ganhar em termos de capital, mas ela está aproveitando de uma oportunidade que ela tem para ela educar. Você concorda comigo? Sem sombra de dúvida. Então, assim, acompanho com uma consciência crítica. Quando eu a vejo de camisinha de malha e calça jeans, aí vão me falar assim, isso é marketing. Olha para você ver como que até esse olhar para distanciar tem alguém que tira da gente. Uhum. Não é marca, não. É alguém que está andando descalço porque está conectando com a terra, com as árvores.
Então, olha, não sei como, nós estamos aí nessa sociedade louca dos algoritmos, nessa área, nesse momento digital difícil, que com a pandemia abriu mais espaço, que nós ficamos na nossa casa e tivemos que descobrir meios de comunicação, né? E foi assim. Mas a pandemia também nos trouxe uma fragilidade muito grande. Nos mostrou o tamanho da nossa fragilidade. Você pode ter dinheiro, mas você não tinha vacina, né? Você não podia sair de casa, todos no mesmo patamar. Então, não sei se eu estou te respondendo, mas é isso aí que eu acredito, sabe? Eu tenho consciência disso tudo, dessa nova era, desse novo momento, mas eu também tenho a consciência de uma tomada de uma vida diferente, entendeu? De capacitar as pessoas para o uso correto da máquina. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo. Estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre educação, agora de tecnologia e educação, sobre essa reconexão do humano, né? Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta com a parte final aqui dessa entrevista super bacana, maravilhosa, com minha amiga Cláudia da Mata. Um minutinho só, nós estaremos de volta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral, a gente está na parte final do programa e eu queria fazer a última pergunta para minha amiga Cláudia da Mata. Estamos aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Cláudia, é um desafio ser educadora hoje no Brasil, porque quando a gente tem de tudo isso que a gente está conversando, nós poderíamos fechar essa conversa falando que boa parte, ou se não toda a conversa que nós tivemos, tem tudo a ver com Paulo Freire. Sim. E hoje é um desafio, né? A educação sempre foi um desafio, mas hoje é um desafio muito maior. Como é que você se vê dentro desse desafio e se a gente pode ter esperança? Sim, vamos lá. É desafio mesmo, mas a maturidade, ela vai nos dando algo que é saber esperar, tem hora de distanciar e tornar a voltar. Então, olha, é um desafio, tá? Num país, hoje já está começando a dar sinais, nós já temos sinais de escassez de professores, tá? Eu não sei se você sabe disso, Beto, mas eu não tenho percentuais agora, mas assim, às vezes abrem determinados concursos
e não tem profissional para aquela área. Por quê? Não tem um atrativo financeiro. E muitas vezes, quem vai tem uma formação acadêmica um pouco comprometida, entendeu? Sim. Mas um momento como esse me faz acreditar que tem jeito e dar voz a uma educadora é uma situação muito interessante. Penso que deveriam filmar rodas de conversa com educadores para dar essa amplitude em nível municipal, em nível estadual, em nível, né, do nosso país mesmo. Por quê? Temos que começar a gritar para os 4 cantos que sem educação e sem saúde, nosso país não vai andar. As coisas não vão para frente. Vão utilizar de lindas falas, porque falar bonito é fácil. Isso é o mais fácil que tem, apropriar de alguma leitura. Mas uma fala em sintonia com uma prática, é essa fala que é necessária na educação, sabe? Somos nós, ok? Cada um com sua bandeira, ser bom onde está. Se você tem essa porta de amplitude para entrevistar educadores, entreviste educadores. Faça com que as pessoas possam ver essas entrevistas, para a gente poder falar da nossa dor, entendeu? Não adianta falar de livros, de formar leitores, se o salário, muitas vezes, não dá para você comprar livros, por exemplo. Sou uma pessoa que compro livros. Tenho essa oportunidade de comprar, mas você sabe que nem todo mundo é capaz de comprar. Mas nem todo mundo tem consciência, aí que vem o lado bacana. Quantos livros estão aqui hoje que você pode, audiolivro que você pode escutar, ou livros que estão em PDF? Aí que está essa coisa bacana da tecnologia, que te dá acesso a isso. Uhum. Mas se você não sabe fazer boas perguntas para o Google, no YouTube, você não vai encontrar material rico que vai te ajudar nessa formação toda, enquanto educador, enquanto educadora. Então, eu tenho esperança, sim. Porque se eu não tiver esperança, eu já sou aposentada, tá? Mas eu continuo porque eu acredito nisso que eu faço. Né? Quando eu falo, olha, eu falo para você aqui que a minha meta agora é ser uma palestrante de sucesso, porque eu quero resgatar essa vivência educacional, do que eu tive como liderança enquanto diretora de escola, formação de equipes, porque o supervisor ele trabalha formando equipes pedagógicas. Quero poder falar isso para os 4 cantos e continuar me capacitando, porque agora há uma maturidade diferente. Como que eu te falo? Dá para respirar, para prosseguir. Determinadas situações de organização de vida a gente já conseguiu. Agora é multiplicar isso aí para os 4 cantos. Então, tem esperança, sim. Tem muita esperança. Tem esperança de um país que vai resgatar e que vai nos dar direito a uma educação de qualidade. Só que nós temos que ter um cuidado grande. Vamos lá. A classe A, vamos falar assim, na pandemia, os alunos de uma escola particular, eles distanciaram muito. Você sabe disso. Você sabe disso. Sim. Não adianta proporcionar ensino online se você não tem nem internet na sua casa. Nós vivenciamos, eu falei dessa ideia com algumas pessoas, com o Peter Rossi, que é da editora 7 Autores, já falei com o Pedro, penso que deveriam, ano que vem, fazer um concurso bacana para o professor relatar um dia de trabalho dele, como que foi. Nós teremos cada experiência fantástica e transformar isso num livro, sabe?
Então, é isso aí. Dar voz ao educador e ajudar nessa formação desse educador. Eu falo demais, né, Beto? Desculpa, viu, se está demais. Se você não falar demais, a gente não tem entrevista. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Aqui é palavra aberta mesmo, não tem tempo, não tem hora, não tem problema. É isso mesmo, é palavra aberta. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz, muito honrado, muito gratificado de ter a oportunidade de trocar essa ideia com você e saber que a educação volta a ter um time que está muito ligado às nossas raízes, às nossas culturas, e isso é fundamental. Mesmo que a gente não consiga realizar tudo aquilo que a gente pensa, mas pelo menos te mantém as sementes germinando. Muito obrigado, viu? Quero te agradecer. Continuo fazendo divulgação do meu livro, Estação 50, Parada Obrigatória. Já pode pedir lá no link da minha página, Caminhos.da-Mata, tem lá direitinho o link. E assim, continue, não para não, tá, Beto? Continue, porque nós temos fome de cultura. É um país que está com fome de um saber elaborado, de um saber que não é só de fala, mas de alguém que apropria de um saber realmente que pode transformar. Gratidão pela sua vida e gratidão por conhecer uma pessoa tão importante. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos e o público também agradece. Gente, chegamos ao final de verdade. Um beijo no coração de todos e voltamos amanhã aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais uma pauta super especial. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.